Olá, eu sou o professor Joselias e é um prazer estar com vocês. Chegamos em mais uma aula do nosso curso de variáveis aleatórias. Na aula de hoje vamos falar da função de distribuição acumulada condicional. Vamos para a aula de hoje? Vamos lá. Função de distribuição acumulada condicional. Vamos inicialmente pensar no caso discreto. Então, suponha que xy é um vetor aleatório discreto. Xy é um vetor aleatório discreto. Quem será a função de probabilidade condicional? Então, vamos à função de probabilidade, já que é discreto, né? De probabilidade condicional. Vamos denotar como f x condicional y. Estou fazendo x condicional y. De x condicional y. Isso será igual à probabilidade de x ser igual ao x, dado que y é igual ao y. Esta é a nossa função de probabilidade condicional desse vetor aleatório. Então, memorize isto para depois você poder raciocinar com mais tranquilidade. Bem, já que nós já sabemos qual é a função de probabilidade condicional, vamos para a função de distribuição acumulada condicional. Então, função de distribuição acumulada condicional. Bem, essa função de distribuição acumulada condicional, como é de distribuição, ela acumula, eu represento com a letra maiúscula. E eu quero a condicional de x dado y. Então, olha, é x dado y. Vai ser a função de x dado y igual à probabilidade dessa componente x, que é uma variável aleatória, ser menor ou igual que o x, dado que y é igual ao y. Esta soma vai ser até o ponto x, mas esse x pode ser inteiro ou não. É discreto, né? Então, vou somar a função de probabilidade até o último valor menor ou igual ao x. Por exemplo, se o x não for inteiro, eu não somaria aquele cara ali. Então, eu vou colocar como f de u, porque no final eu substituo u pelo x. Então, assim nós teremos a notação da função de distribuição acumulada condicional de x dado y no caso discreto. Agora vamos para o caso contínuo. Você vai supor agora que o vetor xy é um vetor contínuo. Então, xy é um vetor contínuo. Nesse caso, nós vamos ter a função de densidade, as coisas da variável aleatória contínua. Então, primeiro vamos definir a função de distribuição acumulada condicional. Eu quero saber a função de distribuição de x dado y. Vou condicionar em y. Então, função de distribuição acumulada condicional vai ser representada com a letra maiúscula. Então, vou ter o f de x dado y ali.
da variatória é condicional x dado y. Como é contínua, isso vai ser a probabilidade de x ser menor ou igual que o x, dado que o y é igual a y. E nesse caso de contínuo, vamos calcular uma integral. Vai ser integral de menos infinito até aquele x ali, ó, até o x, da função de densidade condicional. Agora repara, o f minúsculo, isso aqui é a função de densidade condicional de x dado y. No caso, como eu vou integrar, e aí eu vou substituir o x no final, eu vou botar o u dado y. Aí eu substituo o u por x. Ok? Então, essa integral de f de u dado y du. Essa é a função de distribuição acumulada condicional. O melhor jeito de aprender é fazer exemplos, exercícios. Então, vamos fazer um exemplo que a gente já trabalhou na aula anterior. Então, se você recordar da aula anterior, nós fizemos algumas questões com a seguinte função de densidade conjunta. Ó, tínhamos uma função de densidade conjunta de entre x e y que era igual a 2/3 se o x estava entre 1 e 2. Lembra disso? Para x entre 1 e 2 e o y entre 0 e x. E era zero caso contrário. Nas aulas anteriores, a gente calculou a função de densidade condicional dy dado x. Calculamos a condicional de y dado x. Encontramos a seguinte função de densidade condicional. Era 1 sobre x se o y estava entre 0 e x. E era zero caso contrário. Então, temos a condicional de y dado x e temos ali a função conjunta. Essa condicional de y dado x, ela vale para o x entre 1 e 2, né? O x tem que estar entre 1 e 2. Agora, o que nós queremos calcular é a função de distribuição condicional de y dado x, a função de distribuição acumulada. Ela vale para todo y, né? Então, eu vou começar primeiro com y negativo, com y menor do que zero. Como fica a função de distribuição de y dado x? Bem, vai ser para y dado x. Vai ser a probabilidade do y ser menor ou igual que o y, dado que o x é igual ao x. Nós vamos calcular uma integral que vai de menos infinito até aquele y ali, ó, até aquele y que é negativo, da função de densidade condicional de y dado x. Então, eu vou colocar de v barra x, porque no final eu vou substituir o v para o y. Então, de y dado x é a função de densidade, v dado x dv, por causa da integral, para não confundir a notação. Então, vamos calcular. Vocês sabem que o y ele é sempre maior do que zero. Olha lá, para menor do que zero é zero. Então, isso vai dar zero. Então, essa função de distribuição acumulada de y dado x, ela vai ser integral de menos infinito até o y, e nesse caso vai ser integral de zero, porque aquela função de densidade condicional é zero, quando o y é menor do que zero. E a integral de zero dv é zero. Portanto, para y menor do que zero, a função de distribuição acumulada condicional dá zero, para y menor do que zero. Agora, vamos ver para y entre 0 e x. Então, continuando aqui em cima, quando y estiver entre 0 e x, como vai ficar a função de distribuição acumulada condicional de y dado x? Então, ó, y dado x de y dado x vai ser igual a integral de menos infinito. Então, vamos integrar de menos infinito até aquele y lá, ó, da função de densidade condicional. E aí vai ser de v
dx, dv, porque depois eu vou substituir o v por aquele y lá. Mas eu tenho um problema. Aqui eu tenho uma função para quando y é menor do que zero e outra quando y está entre 0 e x. Para y menor do que zero vai ser integral de menos infinito até zero. Mas nesse caso a densidade é zero, então vai ficar 0 dv. A integral de 0 dv. Mas, agora para o ponto maior do que zero, de 0 até y. Mas de 0 até y, a função de densidade condicional é 1 sobre x. Então, 1 sobre x dv. O x é constante para aquela segunda integral. A primeira integral dá zero, né? Então, isso vai ficar com a integral, botar o 1 sobre x para fora porque ele é constante, a integral em dv, né? Então, fica a integral de 0 a y dv. A integral de dv é moleza, né? Você sabe que é v. Então, fica 1 sobre x vezes a integral de dv é v. O v variando de 0 até o y. Então, fica 1 sobre x. Quando v for y, vai dar y. Menos, quando v for 0, vai dar 0. Então, vai ficar y menos 0. Y menos 0 é y. Então, dá y sobre x. Então, quando o y estiver entre 0 e x, a função de distribuição acumulada condicional vai ser igual a y sobre x. Legal, né? Agora vamos continuar. Quando y for maior ou igual que x, como vai ficar? Já fizemos o y até x. Agora maior ou igual que x. Vai ser o mesmo raciocínio. A função de distribuição acumulada condicional será de y dado x, será integral de menos infinito até o y da função de densidade condicional de v barra x dv. E aí eu vou ter que dividir. Eu vou dividir de menos infinito até zero, ou de menos infinito até x. De menos infinito até x, da função de densidade condicional de v barra x, mais a de x até o y, porque o y é maior do que x, né? Mas a integral de x até aquele y. Então, dividindo em duas partes, né? Até x e depois a parte de x, aí chega o y. Mas essa integral de menos infinito até x, da função de densidade condicional, é a função de distribuição no ponto x. Isto é a função de distribuição no ponto x. Então, seria o f do x dado x. Seria f de x dado x. Então, essa primeira integral é a função de distribuição acumulada condicional no ponto x. F de x dado x. Da condicional. Mais aquela outra parte. Mas para x até y, onde o x é maior do que o y, essa densidade é zero. Então, seria integral de 0 dv, né? É 0 dv. A primeira integral, f de x dado x, a primeira parte ali, é a função de distribuição no ponto x. Então, basta substituir o y por x. Então, vai ficar x sobre x. E a segunda integral ali é zero, né? Que a integral ali é zero. E x sobre x é igual a 1. Portanto, para y maior ou igual que x, a função de distribuição acumulada dessa condicional vale 1. Então, podemos reescrever, né? Já seguir para menor do que 0 é 0, para entre 0x é y sobre x, e para maior do que x é 1. Então, lá, para y menor do que 0, aqui ela é 0. Para y entre 0 e x, deu o quê? Deu y sobre x. E para o y maior ou igual que x, o que deu quando y era maior ou igual que x? Se o y é maior ou igual que x, lembra? Foi a última parte, né? Deu esse 1 aqui fora, e deu esse 1. Então aqui deu 1. Então, voltando,
temos a nossa função de distribuição acumulada. Ela começa com 0 e acaba com 1. A gente pode botar um igual aqui só para ficar contínua à direita, mas não importa, né? Não precisa. Essa é a nossa função de distribuição acumulada condicional de y dado x. Y dado x. Já que você tem a função de distribuição acumulada, eu pergunto como é o gráfico dela. Vamos treinar aqui, vamos fazer o gráfico? Então, só para ilustrar, vou fazer o gráfico da função de distribuição acumulada de y dado x. Então, eu tenho o eixo do y aqui na horizontal e na vertical eu tenho o gráfico da função de distribuição acumulada, o f de y dado x. O ponto 0, vou marcar o ponto x e vamos desenhar aqui em vermelhinho, tá? Ó, quando o y for menor do que 0, vale 0. Então, aqui à esquerda vale 0. Como é menor do que 0, vai ter uma bolinha aberta aqui, ó. Mas você vai ver que daqui a pouco vai ficar tudo fechado. Quando o y estiver entre 0 e x, vai valer y sobre x, mas é a função de y, então vai ser uma reta. Y sobre x, como função de y, é uma reta que passa pela origem. Então, olha a reta subindo, subindo até chegar no x. Ora, quando chegar no x, qual é o valor dessa função? É x sobre x, que é 1. Então, vou marcar esse ponto aqui, ó, é o ponto 1. Agora, quando y for maior ou igual que x, a função de distribuição vale 1. Então, vamos ver uma reta horizontal valendo 1. Esse é o gráfico da nossa função de distribuição acumulada da condicional y dado x. Legal, né? Eu espero que você tenha acompanhado. Eu desejo a todos uma boa sorte, bons estudos, felicidades e te aguardo para a próxima aula. Obrigado e até lá.